Chama a Ludmilla que é hoje. Eu vou passar para vocês algumas técnicas que eu utilizo que vai render muito para vocês na hora de vocês estudarem. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Fabiola e aqui eu falo sobre faculdade de Direito, estudos, literatura e muitos outros temas sobre a vida. Se você se identifica com esse tipo de vídeo, deixa seu like que me ajuda muito e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu tô no terceiro ano da faculdade e ao longo desses anos eu fui aperfeiçoando minha forma de estudar. Eu fui tentando muita coisa, errando, acertando, e hoje eu trouxe pra vocês 5 técnicas que eu descobri ao longo desses anos que fizeram o meu estudo render muito mais do que rendia no começo. Primeira técnica, estude com livros. Eu já falei pra vocês lá no Instagram, se você não me segue, tá aparecendo na tela pra vocês, que no primeiro período eu só estudei com o caderno e malemar com algumas videoaulas. Gente, foi o semestre que eu mais peguei exame. Sério, foi um desastre. Não tem como você aprender um conteúdo só indo pra aula. O professor na sala de aula só dá uma introdução pra você sobre aquele assunto. Sabe como que você aprende um conteúdo? Você chegando na sua casa, sentando a bundinha na cadeira, pegando o livro e estudando. Eu já falei pra vocês que caderno nenhum, videoaula nenhuma aprofunda tanto no assunto quanto o livro. O livro, ele vai fazer você entender com certeza qualquer tipo de assunto que você queira aprender. Um macete é você sempre procurar livros que você entenda. Como assim? Vamos lá, gente. Quando eu comecei a querer estudar por livro, eu fiz muita coisa errada. Por exemplo, eu lá no primeiro período, no segundo período da faculdade, malemar sabia o que era um livro, malemar sabia o que era uma doutrina jurídica. Eu sempre ia naqueles livros top, aqueles livros daqueles juristas que falam super difícil. Obviamente, me desestimulava a ler aquele livro porque tinha uma linguagem muito avançada pra mim. Eu não tô dizendo pra vocês sempre ficarem naquele livro que tem uma linguagem mais casual. Não, mas comece por esses livros, porque você entendendo o assunto, quando você quiser se especializar, quiser realmente entender mais profundamente daquele assunto, aí você vai pros livros que tem uma linguagem mais avançada, né? Que tem aquela linguagem mais difícil. Começa com livros de boa. Por exemplo, um livro que eu super indico vocês a começarem a estudar Direito Civil é o Direito Civil Brasileiro, do Carlos Roberto Gonçalves. Esse é um livro que te traz muita informação relevante da matéria e ele fala de um jeito tão casual que parece estar conversando com você. Direito Penal, por exemplo, eu recomendo os livros do Damasio, porque ele realmente fala de jeito casual, realmente fala de um jeito que não tem como você não entender, entendeu? Então estude com os livros, mas comece com aqueles livros que tem uma linguagem mais fácil de compreensão. Segunda técnica, por favor, eu te imploro, estude em lugar claro, mais claro que você puder. Ilumine o seu canto de estudo, coloque o sol no seu quarto se for preciso. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. No começo, eu tinha essa mania de estudar à noite, né? Eu gostava muito de estudar à noite e acontece que o meu quarto não era iluminado, então a minha iluminação era péssima. Qual que era o resultado? Falta de foco. Eu não conseguia entender muito bem, sabe? Me dava sono, sei lá, eu tomava café, não adiantava. O que eu fui perceber com o tempo? A iluminação estava inadequada. Por quê? Você já tá no horário ali onde o seu cérebro tá falando pra você ir dormir, né? E ainda você coloca o ambiente escuro. Qual que é o resultado, gente? Seu cérebro tá falando, vai dormir, meu filho. Você tá me dando todos os sinais de que é hora de dormir, entendeu? Então ilumine. Quanto mais vocês puderem, quanto mais vocês iluminarem, melhor vai ser o seu foco para estudar, independente do horário, tá? Eu dei o exemplo do horário de noite porque realmente acaba reforçando muito mais essa questão da iluminação. Terceira técnica, perceba o melhor horário de estudo. Nem sempre é amanhã. A gente tem a mania de sempre ser Maria vai com as outras, e porque todo mundo fala que de manhã é o melhor horário para estudar, a gente vai estudar de manhã. Acontece que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo, e nem sempre de manhã é o melhor horário para você estudar. Eu mesma sempre gostei de estudar à noite, de madrugada. De manhã eu nunca rendi muito bem. Até hoje tem momentos que eu até prefiro estudar de madrugada, por isso é um momento que a minha mente está muito serena, então eu consigo reter informações muito mais rápido. E a casa tá vazia, né? Porque de madrugada tá todo mundo dormindo, e minha casa é barulhenta, que só Deus sabe. Então, de madrugada acaba sendo um momento que eu gosto bastante de estudar. Eu só não faço disso uma rotina porque eu trabalho de manhã, né? Então não teria como eu passar na madrugada estudando e trabalhar de manhã. Mas, por exemplo, em semana de provas eu ainda faço isso. Então, encontre o melhor momento para você estudar, sabe? Faça testes. Então, pega uma semana e estuda de manhã.
Pega uma semana e estuda à noite. Assim você vai perceber qual que é o melhor momento do dia que a sua mente está mais concentrada. Quarta técnica, faça exercícios. A teoria é bom, é essencial, mas só ela faz o que na sua vida? Nada. Não fique só na teoria. Então, exercício e prática é fundamental para você assimilar aquele conteúdo de forma total. Sempre que você finalizar um assunto na teoria, vá para exercício. Faça bastante exercício. Você vai ver através dele que se você aprendeu tudo, o que você ficou com algum tipo de lacuna naquele conteúdo, e também já vai te ajudando a você fazer exercício, porque a nossa vida, gente, é fazer exercício. É fazer prova. Tem OAB, tem prova de concurso, tem prova da faculdade. E a segunda coisa que eu falo pra você ir pra prática é pra você fazer peças práticas. Então você aprendeu lá na sua faculdade a fazer uma petição inicial. Faça a petição inicial. Você não precisa ir pro seu estágio pra fazer uma petição. Faça peças na sua casa também, que vai te ajudar muito na hora de assimilar o conteúdo. Quinta técnica, faça resumos eficientes. Gente, eu já bati muito minha cabeça na parede por causa desses resumos. No começo, eu fazia meus resumos cópia do livro. Foi a maior merda, foi a pior, foi a mais significativa merda que eu fiz na faculdade até hoje. Por quê? Porque eu fazia 60 páginas de resumo e eu não assimilava nada. Por quê? Porque eu simplesmente copiava aquilo que estava no livro. Fala pra mim, pra quê? Não, não é assim que faz resumo, gente. Na verdade, eu não posso vir aqui e falar, gente, resumo é assim assado. Porque cada pessoa tem uma forma de assimilar aquele conteúdo. Então, você vai aprender fazendo resumo? Fazendo. Então, no começo, meus resumos eram cópias de livros. Era uma bosta, sinceramente. Mas eu tive que passar por essa bosta pra hoje em dia eu fazer resumos que realmente sejam eficientes pra mim. A forma que eu faço hoje é, eu pego o livro, né? Antes também eu não tinha muitos livros em casa, agora eu tô começando a ter livros em casa por conta disso. Por quê? Porque eu coloco naquele resumo só palavras-chave que me lembram aquilo que eu já estudei. Então, um resumo eficiente pode mudar totalmente a sua forma de estudar, pode mudar totalmente a sua forma de ver aquele conteúdo. Eu posso dar algumas técnicas, algumas dicas que eu utilizo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo específico, tá? Mas, querendo ou não, você vai ter que achar a sua forma. Porque, querendo ou não, o resumo é pra você, mais tarde, rever aquele conteúdo de forma que você já sabe. Tá? Coloque isso na cabeça de vocês. Resumo eficiente e não só cópia de livro. E eu vou dar uma técnica aqui surpresa, um bônus pra vocês, que é escute música instrumental. Eu tinha muito problema de concentração. Eu tenho até hoje, confesso. Mas depois eu comecei a escutar música instrumental na hora de estudar, me ajudou muito. Eu coloco num nível que não tão alto a ponto de me atrapalhar no raciocínio e não tão baixo a ponto de ouvir os barulhos que ficam fora, né, daquele meu cubo, né? Eu me coloco mesmo numa bolha. E é isso que tem que ser feito, entendeu? Então, músicas instrumentais podem te ajudar muito na hora de concentração. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês um vídeo aqui do YouTube que eu utilizo muito na hora de estudar pra me ajudar nessa bolha, né? Também já foi comprovado que música ativa parte do cérebro que pode te ajudar na hora de reter informação. Então, é bem importante você tentar utilizar essa técnica aí também, tá bom? Também, às vezes, eu utilizo o Spotify, tem muitas playlists lá com músicas clássicas, músicas instrumentais que me ajudam também na hora de estudar. Existem algumas outras dicas que eu poderia passar pra vocês, mas eu quero ver se vocês realmente se identificaram, se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Clica muito no like pra trazer mais dicas de estudo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super, hiper, mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!